Red flags masculinas. Como que você pode identificar para não cair em relacionamentos com pessoas tóxicas? Mais uma vez eu quero fazer um vídeo aqui para você de uma maneira diferente, onde você vai refletir a respeito desse assunto de uma maneira mais profunda, onde a gente compreende não só como identificar, mas por que pessoas que têm red flags conseguem se aproximar de nós. A partir do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E o conto de hoje é O Barba Azul. Não vou falar sobre todo o conto, ficar lendo aqui para você, mas vou te dar um spoiler. Se você quer ler o livro, tem link aqui embaixo para que você adquira esse livro, né, que é maravilhoso. Todo mundo deveria ler esse livro, toda mulher deveria ler esse livro. Mas eu vou explicar para você como funciona o conto do Barba Azul. O conto fala de uma jovem que se casa com um homem muito rico, misterioso e profundamente inquietante. E desde o início das investidas dele, ele provoca desconforto nela. Mas ela vai ignorando os sinais e ela decide permanecer. Então, no conto mesmo, tem uma fala assim: a barba dele é azul, mas acho que nem é tão azul, sabe? E quem nunca passou por isso, de dizer para si mesma: ah, ele é meio grosso, mas não é tanto assim, acho que é porque ele estava nervoso aquele dia. E então, depois do casamento, ele entrega a chave de todas as portas do grande lugar, grande castelo que ele vive, exceto de uma portinha. É uma porta proibida da qual ela jamais deveria abrir. Então um dia ele se ausenta e ela não resiste e entra dentro daquele lugar que tem aquela portinha. Então lá ela encontra corpos de ex-esposas que foram assassinadas. A autora interpreta esse conto da seguinte maneira: é como se o Barba Azul fosse um representante do predador natural na psique de todas as mulheres. Porque os contos dentro desse livro, eles têm uma perspectiva junguiana. O que quer dizer isso? São diversos símbolos e todos esses símbolos estão presentes na nossa própria psique. E as situações que a gente passa na nossa vida são resultados de tudo aquilo que já está dentro de nós. Então, toda mulher tem um predador natural dentro da própria psique. Esse predador é uma parte nossa que enfraquece o nosso contato com a nossa parte instintiva, com a nossa intuição, com aquilo que a gente sente. E eu tinha falado que todas nós ignoramos em algum momento da nossa vida, quando a gente é mais ingênua, a gente acaba ignorando aquela voz interior que diz pra gente que tem alguma coisa estranha, que tem alguma coisa que não tá certa. Então a gente fala pra nós mesmas: ah, eu acho que eu tô exagerando. E aí a gente segue e se envolve numa fria. O perigo externo é um resultado do quanto nós mesmas já estamos ao longo da nossa vida desconectadas dessa nossa parte instintiva, dessa nossa parte que sabe. Nós vamos aprendendo a abandonar aquilo que nós sentimos e desconfiar daquilo que nós sentimos diante das diversas situações que nós passamos. Geralmente a gente começa a duvidar desse nosso saber instintivo quando nós somos ainda crianças e acontecem situações disfuncionais dentro dos lares, ou seja, pessoas que estão discutindo, brigando, coisas que nos trazem desconforto. E então a criança começa a chorar, começa, sabe, a reclamar, e sempre vai ter alguém ali dizendo: engole o choro, ou sabe, não é tudo isso, ele é seu pai ou ela é sua mãe. Então é como se
você não tivesse aprendido a lidar com os seus próprios sentimentos, a confiar nos próprios sentimentos. Afinal, você estava sentindo desconforto, mas o ambiente obrigou você a passar por cima do que você sentia para poder sobreviver. E é assim que é formado o predador natural da nossa psique. E muitas mulheres acham que as red flags elas aparecem de uma maneira caricata, de uma maneira muito óbvia, mas não é assim. Geralmente é quando você sente no seu corpo um desconforto. Você percebe que existe um comportamento que ele não é coerente. Sempre existe algo. Então você minimiza aquela situação e você vai em frente. Ou seja, a nossa parte ingênua. A nossa alma, ela percebe as incoerências antes mesmo da nossa mente formular o racional. Então, muitas vezes você foi colocada a acreditar que você estava exagerando, que você estava sendo exigente demais, ou então que você não tinha que ter limites, não poderia ser uma mulher mais direta naquilo que você necessitava. Pois existe muito o medo de perder o outro quando você se posiciona. E então você vai se adequando ao ambiente e às pessoas. E a isso se dá o nome de autotraição, que é esse predador natural dentro da sua própria psique te dizendo que talvez você esteja exagerando, que talvez você esteja ficando louca, que você vai ficar sozinha, né, se você ficar exagerando demais. Essa voz dentro de você geralmente é formatada nessas situações antigas que eu mencionei. Aí você percebe certo desconforto. Você fica desconfortável com alguma coisa que aquele cara fez, então ele sumiu, ele deu algum sinal que você se sentiu mal, né? E aí você, para parecer madura, você não diz nada, ou você não se afasta. E aí você percebe de repente que ele está se distanciando emocionalmente e você pensa, eu acho que é só o jeito dele, acho que ele é muito fechado. E você também pode estar percebendo uma maneira que é ausente dele ser, e aí você fica dizendo para você mesma, ou seja, essa voz interna que é o Barba Azul dentro de você, fica dizendo que você está sendo exigente demais. Mas você não tem esse costume de ouvir o seu corpo, de sentir os seus sentimentos, de bancar os seus sentimentos, de compreender que aquilo que é o seu limite está no seu corpo. O nosso corpo, ele sempre está nos dizendo que alguma coisa não é boa para nós. E isso ocorre pelos sentimentos. E aí fica uma bagunça. Sua mente, que é o seu Barba Azul, diz uma coisa, e o seu corpo, que é a sua natureza instintiva, diz outra. Então você vai abandonando a sua própria percepção para se manter no vínculo, que pode chegar a um relacionamento mais sério, um casamento, que você vai ignorando os sinais, e aí você descobre depois que essa pessoa tem diversas red flags, ou seja, vários comportamentos questionáveis. Essa é a caminhada para a sua destruição psíquica, onde o seu corpo está dizendo não, e enquanto o Barba Azul dentro de você diz sim, que você pode ir em frente, afinal de contas, talvez você esteja sendo exagerada e dramática demais. É quando a gente vai invalidando a nossa intuição para ser escolhida por um outro, em troca de um sonho, porque no conto é que ele tem um castelo gigante, ele chega todo sedutor, oferecendo, né, tudo de bom e do melhor aparentemente, mas lá no fundo ele tem as esposas que estão mortas na portinha lá, aonde ela não podia entrar. Ué, mas por que ela não podia entrar? Para que ela não ficasse ao par da verdade. Essa parte sua que não podia entrar é a parte que ignora, que fica na negação.
Ao mesmo tempo que tem uma parte sua super curiosa de querer saber o que tá dentro da portinha, a outra fica dizendo: não, não tem nada lá, é só uma porta qualquer, para de ser louca, que é o Barba Azul. Mas tem sempre a nossa parte instintiva gritando dentro de nós: abra a portinha, vá ver com os próprios olhos o que aconteceu de fato, encare a realidade do jeito que ela é, siga o que eu estou te falando, porque o meu falar não é racional, o meu falar é sentir. Sinta o seu corpo, veja como o seu corpo está, entre ali nas entranhas do seu corpo e perceba como fica lá dentro, perto de alguém. Como você se sente perto desse homem que você está conhecendo? Seu corpo fica pesado? Tem alguma parte sua lá dentro que está dizendo: tem alguma coisa que não encaixa? Ou você fica relaxada, em paz, tranquila? Então, as red flags, elas são óbvias para o nosso corpo. São comportamentos que são negativos, mas muitas vezes eles não parecem negativos, eles parecem normais, porque o abuso emocional, ele é muito dual. Ele ocorre exatamente como funciona o conto. Então, fica uma parte falando: vai lá, dá uma olhada, a outra: não, você tá ficando louca. Essa parte que vai invalidando aquilo que você sente é uma parte que é o seu Barba Azul interno. Preste atenção nesse seu predador natural da sua própria psique, porque quanto mais ele está em pleno funcionamento e a sua parte intuitiva está escondida e sufocada, mais você vai se render ao Barba Azul, aquele homem que chega sedutor, que fala para você mundos e fundos, que promete de tudo, que parece na superfície maravilhoso. No entanto, lá no porão da vida dele tem sangue, tem corpos, tem situações sombrias, né? Nas quais você pode estar ignorando em troca de viver uma relação daquela que a gente idealiza. O idealizado, ele não é amor. Amor é ação, ação positiva. E as sensações no nosso corpo de alguém que não é o Barba Azul são completamente diferentes. Existe conforto, existe poder estar em paz, vulnerável e confiar. Do que adianta viver num castelo, mas ser profundamente infeliz? E você anda ignorando as sensações do seu corpo que estão falando, na verdade, quais são as red flags? Quanto mais o Barba Azul domina sua psique, mais perigoso será o Barba Azul do qual você vai estar se relacionando. Por isso que é importante começar a colocar a sua natureza instintiva na frente, conectando através do teu corpo nas situações. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.